Bom, então, bora lá. Alguns vídeos já foram gravados, tá lá no YouTube, mas tem algumas questões que eu vi que não tem nenhum vídeo, certo? Então, caso eu queira reassistir, eu vou deixar no YouTube, tem os que já estão lá, e tem algumas aqui que são novos, digamos assim. Primeiro, por exemplo, nessa primeira questão, na letra A, diz assim: 3 elevado a 2, aí abre e fecha parêntese, elevado a 4 é igual a 3 elevado a 2 elevado a 4. Ele está afirmando isso e quer saber se é verdade mesmo? Bom, aí o que, que a gente faz aqui? Bora lá. Primeiro, bem com calma. Veja que aqui está parêntese, parêntese. Esse elevado a 2 aqui está dentro do parêntese, está tudo dentro. Agora esse camaradazinho aqui, o 4, está fora. Quando isso acontece, a única coisa que a gente tem que fazer aqui é multiplicar esses dois camaradazinhos de cima, que a gente chama expoente. Então, multiplica um vezes o outro. 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado a 8. Ok? Igual, é isso que ele está falando, que é igual. A gente vai ver se é igual mesmo. Agora aqui tem um detalhe. Veja, aqui não tem parêntese com esses dois camaradas aqui dentro e o outro fora, não. Tá tudo junto, fora de parênteses. Então, o que é que a gente faz quando isso acontece? Veja, 3 está elevado a 2. E o 2 está elevado ao 4. Então, é uma potência de potência. E o que é que a gente faz quando tem uma potência de potência? A gente tem que resolver primeiro essa partezinha aqui, ó, de cima, certo? E como é que a gente resolve essa partezinha de cima? Da mesma forma que a gente resolve uma potência. Tá 3 elevado a 2? Esquece isso. A gente primeiro tem que fazer 2 elevado a 4. Eu vou colocar aqui em cima no cantinho. 2 elevado a 4. Que é quanto? O 2, quantas vezes? 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, o 2 elevado à potência dele. Então, o 2 quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, em vez de ser 3 elevado a 2 elevado a 4, a gente vai colocar 3 elevado ao resultado disso aqui em cima. E o resultado disso aqui foi quanto? 16. 3, então, elevado a 16. Veja, tem parênteses, tem esses camaradazinhos aqui dentro. Então, a gente multiplica esse expoente por esse expoente. Agora, não tem parênteses, então a gente vai resolver a potência. Isso é uma potência de potência. Então, resolve primeiro essa parte, certo? Então, resolvendo essa parte, eu vou colocar ela em cima. Então, isso aqui, 2 elevado a 4 deu 16. Então, 3 elevado a 16. Aí, 3 elevado a 8 é igual a 3 elevado a 16? Não, né? Ó, mesma base, expoentes diferentes. Então, eles são diferentes. Quando são diferentes, a gente coloca um traço assim no igual. Deixa eu ver aqui a letra B. A letra B também é interessante, certo? Deixa eu fazer ela aqui. Letra B do primeiro. Só vou fazer algumas mais para explicar o conteúdo e revisando algumas coisas que já foram vistas, certo? Algumas partes já tem nos outros vídeos. Bom, só alguns detalhes que talvez eu não falei, que não tinha, na verdade, questões dos outros vídeos sobre algumas aqui, ou melhor, igual a algumas aqui, então eu estou fazendo. Menos 2 elevado a 4, ele diz que é igual a menos 2 entre parênteses elevado a 4. E aqui, a gente olha menos 2 elevado a 4 elevado a 4. É igual? A pessoa pode até pensar, mas não é. Por quê?
veja só. Eu tenho aqui, quando eu não tenho parêntese, esse 4, ele só está elevando o número, que é o 2. Então, esse negativo, ele vai continuar negativo. Isso aqui vai ser, bora lá, 2 elevado a 4, daria 2 vezes, 4 vezes, não é isso? 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16, né? 16. Só que o menos, ele continua, porque o 4 não está elevando o menos também. Então, menos 16. Menos 16. A gente faz a potência só com o 2. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. E o sinal a gente repete. Por quê? Porque não está entre parênteses. Igual, que é o que ele está falando, né? Agora aqui, ó, tá entre parênteses. Então, o 4, ele envolve tudo isso aqui. Então, isso aqui, vou colocar aqui do ladinho. Seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ou seja, 4 vezes. O menos 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Mais, tem um porém, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, dá mais 16. Porque quando está entre parênteses, eu também tenho que fazer o jogo de sinal. Quando não está entre parênteses, eu só tenho que multiplicar o número, a quantidade de vezes necessária da potência, mas eu não faço o jogo de sinal, certo? Então, isso aqui também é diferente, ó. São diferentes, certo? Porque quando não tem parênteses, a gente só faz a potência com o número. Quando tem parênteses, a gente faz com o número e faz o jogo de sinal, certo? Outra que eu achei interessante, essa na verdade eu já expliquei, inclusive nos vídeos, nos outros, mas só para repetir mais uma vez, a letra F. Bora lá. O que é que diz a letra F? Ela diz 2 elevado a menos 1 é igual, ou melhor, ele fala que é diferente de 1 sobre 2. Será que isso é diferente mesmo? Bom, veja só. Temos uma potência, ou melhor, uma base aqui, elevado a um expoente negativo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que deixar esse camaradazinho aqui em cima positivo. E o que é que a gente faz quando esse camaradazinho é negativo para deixar ele positivo? Gente, ó, passa o tracinho, colocar aqui embaixo. Passei o tracinho. Em cima do tracinho fica quem? 1. Sempre que ele tiver negativo, 1. Certo? E embaixo eu coloco a base, que é o 2. E agora ele fica positivo. Elevado a 1. Aí ele fala, repetir essa outra parte aqui, certo? Só repetir. Diferente de 1 sobre 2. Mais uma vez. Tá negativo. Coloquei um 1 aqui. Tracinho. Ou melhor, a barrazinha, né? Que é 1 sobre. E ele fica positivo aqui embaixo. Certo? 2 elevado a 1. Só que 2 elevado a 1 é quanto? 2. Então isso aqui não vai mudar. Vai ficar 1 sobre 2. Aí ele fala que é diferente de 1 sobre 2. É diferente? Ó, não, mesma coisa. Então está, isso é falso, certo? Não é diferente. São iguais. São iguais. São iguais. Certo? Bom, na segunda questão tem umas duas questões interessantes também, umas duas alternativas interessantes. O que é que ela quer na segunda questão? Simplesmente que reduza a uma só potência. Letra A, por exemplo, tá assim, 5 elevado a menos 2 elevado à potência de potência a 4 vezes 5 elevado a 6. O que é que a gente faz aqui? Olha só.
Primeiro, que eu falei, não pode ter potência de potência. Aqui ó, só está a potência normal, ok. Mas aqui está uma potência de potência. Multiplicação de potências de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base, 5, e soma os expoentes, que é os númerozinhos de cima. Mas não tem como a gente somar 2 elevado a 4 mais 6 se a gente não sabe qual é o resultado daqui. Então, a gente tem que calcular primeiro esse resultadozinho daqui, ó, o 2 elevado a 4. Então, bora calcular ele aqui em cima. Ou melhor, menos 2 elevado a 4, entre parênteses. Então, é menos 2 elevado a 4. Isso aqui é igual ao quê, ó? O menos 2, quantas vezes? 4 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aí, menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais. Então, isso aqui dá igual a 16. Positivo, certo? Agora, esse resultado aqui deu quanto? 16. Então, isso aqui vai ser 5 elevado a 16 vezes 5 elevado a 6. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, só a multiplicação, a gente tem todos os resultados. Multiplicação de potências de mesma base. A gente repete a base. Quem é a base? O 5. Ó. Repete. E soma os expoentes. 16 mais 6, 22. Certo? Acabou aqui. O professor não vai pedir para ele fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 22 vezes, porque vai dar um resultado absurdo, certo? Então, acabou aqui. Multipliquei. Aí, então, repete a base, ó. Só a mesma base, 5. Soma os expoentes. 16 mais 6, 22. A letra B, e aí relembrando já da primeira questão também, é interessante, ó. Letra B. 2 elevado a menos 2 elevado a 4. Potência de potência. É interessante quando você vê, não é 24. É 2 elevado a 4 também em cima, certo? Vezes 2 elevado a 10. Se a gente já soubesse o resultado aqui, ó, era só repetir a base, que é o 2, e somar os expoentes. Mas a gente não sabe o valor exato desse camaradazinho aqui. Então, a gente tem que calcular ele, certo? Agora, perceba uma coisa, ó. Ele não está entre parênteses. Esse, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Do ladinho. Esse menos 2 elevado a 4. Não está entre parênteses. Então, quando não está entre parênteses, o sinal vai permanecer igual, certo? Então, a gente só vai somar, multiplicar os números. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a quanto? A gente já calculou nas outras, né? Dá 16. Só que, ó, como não está entre parênteses, o sinal permanece o mesmo. Então, menos 16, ok? Agora sim, a gente coloca aqui embaixo 2 elevado a menos 16 vezes 2 elevado a 10. Ou melhor, a 10, eu coloquei a 16 aqui. Igual, certo? Mesma base, repete a base. 2 menos 16 é menos 16 mais 10. É como se eu devesse 16 e tivesse 10 reais. Eu gosto de fazer essa analogia com o dinheiro, que é bem simplesinho para os alunos entenderem. Devo 16, mas eu tenho 10. Então, eu ainda vou ficar devendo quanto? 6. Então, se eu estou devendo, menos. Então, menos 6, certo? Menos 16 mais 10, fica menos 6. Eu pago 10, mas ainda fico devendo 6. Então, 2 elevado a menos 6. Ok? É isso.